Bom dia, quinto ano A. Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós iremos dar início ao nosso livro didático. O nosso livro didático, ele é um livro consumível, ou seja, você vai poder responder no seu próprio livro. No final do ano, você não precisa devolvê-lo. Então, cuide bastante, cuide dele com carinho, porque você vai precisar dele para estudar, para fazer as suas atividades, certo? Então, a unidade 1 do nosso livro de português, ele tem como gênero textual o poema. O que é o poema? O poema é um texto em verso que tem como uma das características marcantes a musicalidade, presente no ritmo, na combinação de palavras e nas rimas. Os recursos sonoros e estilísticos produzem múltiplos efeitos de sentido, daí a necessidade de ser declamado expressivamente para que esses recursos sejam destacados e possam ser objeto de interpretação. O poema é um gênero que explora intensivamente os sentidos do leitor. É comum a ocorrência da polissemia, isto é, a multiplicidade de significados, a linguagem metafórica figurada. Agora vamos voltar lá para a primeira capa. Nessa unidade 1, o gênero textual é poema. E o que você vai aprender nessa unidade? Você vai aprender a ler e interpretar poemas em linguagem verbal e não verbal. Você vai produzir um poema. Você vai declamar poemas com expressividade. Você vai estudar os sentidos das palavras, real ou figurado, dependendo da palavra, claro. Estudar a pontuação, a entonação e a expressividade de um texto. E participar de atividades orais. Agora, olhando para essa imagem, eu vejo dois garotos. Esse está escrevendo e esse está olhando papéis com palavras. Aqui tem céu, poema e estrela. E o outro lado da imagem, temos uma garotinha segurando papéis também e as palavras como se estivessem aqui saltadas. Aqui eu tenho fantasia, sonho, mar e ar. E aqui eu tenho possivelmente uma professora estendendo num varal, possivelmente textos que foram produzidos pelos alunos, certo? E aqui pergunta: observe a cena e responda o que você acha que as crianças estão fazendo. Possivelmente elas estão brincando com palavras. Você já tentou brincar com palavras? Como foi? Aqui é uma resposta pessoal e a outra resposta pessoal é: você já leu algum texto que brinca com palavras? Qual? Bom, se você não leu nenhum texto que brinca com palavras, você vai ler agora. Nós temos aqui o poema que inicia a unidade. Todas as unidades desse livro, eles começam com um texto. E esse aqui se chama Voo, que nós temos 3 pássaros, aqui a letra V. Vamos saber de que fala esse texto? É um poema. Bora lá. Voo. Voa, voa, passarinho. Voa, voa para o seu ninho. Antes que o dia acabe, antes que o sol se esconda, antes que o mar se assanhe, antes que vire onda. Antes que a noite chegue, enrolada no seu véu, antes que as estrelinhas se espalhem pelo céu. Antes que os grilos cantem, formando um grande coral, antes que as formiguinhas se espalhem no quintal. Antes que a dona aranha se enrole em sua teia, antes que a lua nova se transforme em lua cheia. Voa, voa, passarinho, voa, voa para o seu ninho. Tá na hora de nanar. Sonha sonhos de outros voos, de lugares encantados, sonha sonhos cor de aurora, sonha sonhos de luar. Esse texto é de Ni Ribeiro. Ela nasceu em 1950 em Boa Esperança, Minas Gerais. Passou sua infância em contato com a natureza, andando pelos morros, seguindo trilhas e descobrindo caminhos. Fez jornalismo e mudou de profissão. Passou a escrever para jornais e revistas de educação. Então, aqui o texto ele fala sobre voar. Observem como esse V parece um pássaro no céu. Quando nós vamos fazer um desenho que nós
pintamos o céu, por exemplo, quando a gente quer representar um pássaro, a gente não coloca a letra V, como se fosse um pássaro voando. Então, foi isso aqui que ela fez. Ela brincou com esse desenho da letra V e ela nos faz lembrar de um pássaro num desenho infantil. E hoje, nessa primeira atividade, nessa primeira aula, aliás, você vai fazer essa atividade de interpretação do texto. É uma atividade oral e escrita. Você vai fazer a leitura aqui da explicação, você vai responder a primeira, a segunda e a terceira questão. E na segunda aula você vai responder linguagem e construção do texto, atividade oral e escrita. Primeira questão, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava. Só até aqui a página 21, tá bom? Então, essa é a nossa aula de português de hoje, tanto a primeira como a segunda aula. Você vai responder essas questões no seu livro e mandar a foto para mim, tá bom? Então, até a próxima aula, um beijo.